Só você que achou 1 Pedro 1,15 e 16, fica de pé em reverência à palavra. Nós vamos dar início ao estudo sobre santidade. Posso ler, irmãos? Olha só, 1 Pedro 1,15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor dizendo, eu sou santo. Aleluia, glória a Deus. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a sua santa, gloriosa e bendita Escritura. Fala comigo, fala conosco, fala com a igreja, Senhor, que haja ministração de graça e poder, que haja revelação, que haja correção, disciplina, exortação, Senhor, e que todos que estão aqui possam ser impactados pelo poder da palavra de Deus, ministrada através do Espírito Santo. Ah, Senhor, então eu lhe peço, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos, para que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar das coisas de Deus, que eu venha falar da palavra. E eu te digo, Senhor, que nesta noite o teu nome seja glorificado e exaltado através deste ensino. Assim eu te peço e te agradeço. Recebe para ti a honra, a glória e o louvor. Amém. Pode se assentar e preste atenção. E hoje você vai ouvir falar sobre a santidade. Então nós precisamos entender o que é santidade, para a gente saber, antes da gente ir para o versículo que a gente leu. Irmão, santidade seria a qualidade, a característica ou virtude de um santo. Amém? Santidade é a qualidade, a característica ou a virtude de um santo. Está falando da igreja, do crente, de alguém, pastor santo, mas não tem nenhum santo aqui. Amém? Não tem nenhum santo, mas tem homens e mulheres que vivem ou deveriam viver em santidade. Tá? Deveriam viver em santidade. Ninguém vai ser santo, aleluia, ao ponto de se igualar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não. Entenda o que eu li: qualidade. Santidade é uma qualidade. Nós temos que ter essa qualidade. Da mesmo jeito que você fala, eu tenho amor. Você tem amor? Tenha também santidade. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho bondade, tenha também santidade. Eu tenho respeito, eu tenho temor, eu tenho fé, tenha também santidade. Amém? É uma qualidade do crente, do cristão, do santo. Tá? O santo aqui é meio forte, né, essa palavra. Então eu vou mudar para você entender. A qualidade do crente, a qualidade do que serve a Deus, é uma característica ou uma virtude. Virtude, por que virtude? É uma virtude que todos deveriam ter, mas é uma virtude. Virtude não é fácil ter. Então nem todos os crentes têm essa virtude. Essa virtude de qualidade, de santidade. Amém? Amém. Mas por isso que a palavra está sendo pregada, para que nós chegamos a esse nível, amém? Esse nível de virtude e qualidade, e que a nossa qualidade, a nossa virtude, ela vem de Deus, e Deus diz na palavra: sede santo, como eu, o vosso Deus, sou santo. Amém? Tá, então você já sabe agora o que é santidade, mas eu ainda vou te ensinar mais uma coisa. O que é santificação? As duas coisas andam junto.
Santidade, santificação. Santificação. Como que eu me santifico? Como que eu vou viver uma vida de santificação? Separação para Deus. Você tem que ser separado para Deus. Aquele que quer viver em santificação, ele é separado a Deus. Ele é dedicado às coisas de Deus. E se você ainda quiser algo mais profundo, ele se consagra a sua vida a Deus. Nossa, pastor, eu não tenho nenhum, eu não faço nada disso. Então vamos, né? Vamos começar, é degrau, tá? Degrau por degrau por degrau. Você não vai conseguir isso do dia para a noite. Então você precisa ter separação para Deus, dedicação a Deus e consagração a Deus. Amém? 3 coisas aqui para quem quer se santificar e ser um crente, um cristão que vive em santidade. Então agora você já sabe o que é santidade e santificação. Agora nós vamos para a palavra onde nós lemos 1 Pedro 1,15. Mas quão é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem nos chamou? Jesus. Jesus nos chamou. Ele nos escolheu. Jesus nos escolheu para estarmos aqui esta noite, para estarmos aqui na presença dele. Você que serve a Deus, foi Deus quem escolheu. Não somos nós que escolhemos a Deus, a Jesus, mas ele nos escolheu. Mas como é santo, aquele que vos chamou, vos escolheu, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda maneira, não é em algumas coisas. Você não pode querer ser santo só em algumas áreas. Amém? Amém? Ser santo só em algumas áreas. Você tem que ser santo por inteiro, em toda a vossa maneira de viver. Vou dar um exemplo aqui. Você não pode ser santo só na hora do culto, né? Na hora do culto, eu coloco uma roupa, uma máscara e venho servir a Deus. Não, eu tenho que ser santo às 24 horas do dia. Eu falo que você quer, que dói um pouco, mas serve para mim também. Amém? Irmãos, é isso, tá? Em toda a vossa maneira de viver, o jeito que a gente vive, pastor, eu não posso viver de qualquer jeito. Não. Mas pastor, eu estou vindo agora. Amém, você está vindo agora, já disse, presta atenção, vai um tempo. Eu já estou há 24 anos, eu ainda estou mudando cada dia. Eu faz 24 anos, ainda tenho coisa. Então você chegou a 1 mês, a 2 meses, a 1 dia, não sei. Irmãos, eu estou 24 anos e tenho que mudar sempre, tá? Não desespera, santidade. Nós vamos galgando degrau por degrau. Ninguém começa a subir numa escada lá em cima. Começa no primeiro degrau até conquistar o último degrau. Mas você tem que passar um por um, você não consegue. Já dá o pulo e já chegou no último, né? Já está lá em cima, e os degraus de baixo? Não, eu pulei. Não, ninguém deve fazer dessa forma, não pode ser feito dessa forma. Tem que ser um degrau de cada vez. Para a santidade é isso, tá? A gente está velho na igreja e estamos se santificando e aprendendo ainda. Então você vai tempo, mas eu preciso ensinar que em toda a vossa maneira de viver, nós temos que ser santo. Dentro de casa, sim. No trabalho, sim. Na escola, sim. Na rua, sim. Você vai sair para passear, tem que vigiar muito. Tem que vigiar muito quando vai sair para passear, né? Ah, eu vou para o clube, eu vou para a praia. Vixe, cuidado, mas pastor, eu não acredito que eu estou falando isso. Você não vai se vestir
bem vestido na igreja, em casa, e chegar lá na praia e ficar mostrando tudo, que não adianta. Então eu não posso ir. Não sei se você não pode ir, mas tenta se esconder o máximo aí, porque, irmãos, é sério, em toda a vossa maneira de viver, né? Eu não estou dizendo que você não pode ir para a praia nem para o clube. Pode. Eu fui, eu vou ir também no ano que vem, se Deus quiser. Mas eu vou tomar o maior cuidado lá, para continuar a minha santidade lá naquele lugar. Pastor, o senhor é quadrado. Nem pode me chamar de quadrado, de bobo, mas tem um Deus lá no céu me vendo, te vendo. Amém? Temos que ser em todo o tempo. Vou continuar, verso 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o seu Deus, o Senhor que está dizendo, sou santo. Porquanto está escrito: sede santos, porque o seu Deus é santo. Deus é santo, Deus. Tá, vamos dar uma reflexão. Eu quero que você vem comigo. Vem comigo agora. Vamos pensar algo juntos. Pense em Deus. Pastor, mas Deus eu não consigo imaginar. Então pense em Jesus. Pense em Jesus. Ele veio ao mundo como homem. Como homem. Pense em Jesus. Em Deus é mais difícil. Pense em Jesus. Ele veio ao mundo como homem. Comece a imaginar Jesus caminhando no mundo há 2000 anos atrás. Olha para Jesus em pensamento. E você vai olhar para Jesus e você vai ver algo nele. E eu tenho certeza que olhando para Jesus, você não vai ver Jesus fora de um padrão de santidade. Jesus vai estar dentro de um padrão de santidade. Você imaginou Jesus aí? Eu dei um tempinho para você imaginar. Pastor, mas Jesus era homem. Sim. Eu também sou. Tem as mulheres aí que é diferente, mas Jesus se comportava muito bem. Pastor, mas é outro tempo, sim. Mas então se comporte da melhor forma possível. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu posso. Pastor, mas esse santo aí é só. Isso aí é por dentro, é espiritual, não tem nada a ver por fora. Em toda a vossa maneira de viver, em toda, não é só por fora e nem só por dentro. É em toda, é por dentro e por fora. É espiritual, santidade? Sim. Virtude, separação, dedicação, qualidade. Mas isso vai refletir no exterior, no jeito que eu ando, no jeito que eu me visto. Não estou falando só de veste, do jeito que eu falo, do jeito que eu olho, do jeito que eu penso. Em tudo. No vestir, no olhar, no falar, no andar, no se comportar. Como que eu se comporto fora da igreja? Quando eu estou com os amigos que são mundanos. Eu conto piadinha, falo palavrão, vejo WhatsApp de bobagem, um monte de coisa. Nada disso, não pode fazer. Quem vive em santidade não faz nada disso. O mundo tem disso, mas nós temos que nos, ser santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, porque eu, o seu Deus, o vosso Deus, Pedro está dizendo, Ele é santo. E Jesus é um exemplo para nós. Porque as pessoas falam, eu tenho que amar as pessoas assim como Jesus me amou. Jesus é um exemplo de amor. Jesus é um exemplo de amor. Mas Jesus é um exemplo de santidade. É isso que eu estou dizendo. Ele é um exemplo para amar, mas ele é um exemplo de santidade também. Não é só amor. Jesus, Deus é amor, mas é justiça também. Ele é justo. Ele é justo.
Irmãos, vou fazer uma pergunta para você. Qual é o principal atributo de Deus, qualidade de Deus? Qual é a principal qualidade de Deus, de Jesus? Qual é o principal atributo de Deus? Né? Vou dar 2 exemplos. É o amor ou é a santidade? Qual é o principal? Né? Muitos achariam que é o amor, mas a palavra de Deus nos ensina que o principal atributo, a principal qualidade de Deus, apesar de Ele ter todo esse amor, a principal qualidade de Deus é a santidade. Amém? Estou ensinando quem está chegando agora, a igreja já sabe isso. Vou dar um exemplo. A Bíblia vai falar que Deus é amor, ponto final. Deus é amor, ponto. Agora eu vou falar o outro atributo. Deus é santo, 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 3 vezes santo. Deu diferença aí não? Deus é amor, uma vez só. Deus é santo, santo, santo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deus é 3 vezes santo. Por que dá ênfase à santidade 3 vezes? Né? Dá ênfase. Quando repete 3 vezes no hebraico, na língua hebraica, no judaico, quando repete, quando dá ênfase 2 vezes ou 3, é porque aquilo ali a gente deve notar que é uma qualidade que deve ser vista. Por isso que ela é falada 3 vezes, porque é algo que sobressai a tudo, a santidade de Deus. Então por isso que Deus é 3 vezes santo, porque a maior qualidade de Deus, o maior atributo de Deus é a santidade. Deus é tão santo que nós não podemos ver Deus. Nós não podemos ver Deus. Deus não pode aparecer para nós. Lembra de Moisés? Não podia estar frente a frente com Deus. Moisés falou: quero te ver, Senhor, a sua face. Deus falou: não, Moisés. Por que Deus não deixou Moisés ver face a face? Porque Moisés ia morrer, ia desintegrar, ia desaparecer, ia virar cinza na hora. Não pode olhar para Deus. Por quê? A santidade de Deus é tão imensa que o ser humano vira cinza, desintegra, morre na hora, né? Não podemos olhar a Deus, não podemos ver Deus por causa desse atributo aqui. Se fosse por causa do amor, se fosse só o amor, sim, nós poderíamos olhar para Deus, o amor, mas por causa da santidade, nem os querubins, nem os serafins que estão lá diante do trono de Deus, eles têm 6 asas, não é isso? Aleluia. Não é isso? Eu vou falar deles agora. Abre aí, Isaías 6, verso 2. Vou falar o que acontece com essa santidade. Isaías 6, verso 2 e 3. Para você entender melhor a santidade de Deus. Isaías 6, o verso 2 e o verso 3. Verso 2: e acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 asas que sobravam voavam. Verso 3: e exclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Glória a Deus. Os serafins que estão, aleluia, diante do trono de Deus, têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voam. 6 asas. 2 asas para cobrir o rosto, os olhos. Por que as asas cobrem o rosto? Para eles não olhar para Deus. Pastor, mas eles ficam lá todo o tempo. Todo o tempo.
desde quando Deus criou eles, há milhões de anos aí, se for, eles nunca tiraram as asas dos olhos para olhar para Deus, não. 24 horas, todo o tempo eles ficam com duas asas cobrindo o rosto, porque eles não podem olhar para Deus. Se eles olhar, eles se desintegram, morrem na hora, desintegram, né? Olha só, os pés, eles não podem nem pisar no lugar onde está Deus. Então as asas protegem. E também eles ficam voando. Com duas crianças eles ficam voando. Eles não cansam? Não, eles não é homem para se cansar. Eles são seres eternos, serafins, eles não cansam. Imagina nós, quando Deus se manifestou para Moisés, ele se manifestou na sarça. Na sarça. A sarça queimou. Aquilo ali era só a presença de Deus, mas não era o próprio Deus ali. Quando Deus se manifestou para o povo no deserto, a coluna de fogo, a nuvem, mas nunca ele, né? Quando Moisés quis ver ele, teve que ficar de costas, não podia olhar, porque ele só passou coisa de segundo, e Moisés não viu, estava de costas, ele olhando para lá. Imagina a glória que passou aqui atrás, que iluminou para cá tudo, ele não viu, mas imagina Deus passando aqui, e a glória iluminando todo aquele lugar. Eu imagino isso, eu tenho que imaginar para tentar sentir o que é isso, é muito tremendo. Então essa é a santidade de Deus, né? Os serafins demonstram bem quanto Deus é santo, e ele fala para nós ser santo. Pastor, é difícil, vamos apenas nos esforçar, vamos nos esforçar em ser santos, amém? Então vamos continuar, Levíticos 11 e verso 45, vou ler, Levítico 11, verso 45, porque eu sou o Senhor Jeová, que vos resgatei da terra do Egito, para ser o vosso Deus, vós sereis santos, porque eu sou santo. Está vendo aí? Deus resgatou o povo do Egito, com mãos fortes. Quem que Deus usou? Moisés. Moisés foi o mediador. Moisés, sobre a autoridade de Deus, Deus usou Moisés como líder do povo e retirou o povo do Egito. E o que Deus disse? Deus disse: porque eu, Senhor Jeová, que vos resgatei da terra do Egito, eu tirei vocês de lá para ser o vosso Deus. Olha só, eu retirei vocês de lá e agora eu sou o vosso Deus. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, Deus está pedindo para o povo: sede santo, porque eu sou santo. Eu sou o vosso Deus, eu vos resgatei da terra do Egito. Aqui, trazendo para os dias de hoje, Deus nos resgatou do mundo. Nós estávamos no mundo do pecado, no Egito, no mundo. Agora nós estamos aqui, na igreja, na presença de Deus. Então agora, aqui, saímos do Egito, saímos do mundo, estamos aqui na igreja. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Temos que se preocupar com a santidade. Temos sim, é Bíblia, é palavra de Deus. Por isso tem o culto de ensino, tá? A Bíblia nos fala, Deus nos pede para nos esforçarmos. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Amém? Temos que nos santificar. Irmãos, a santidade, ela demonstra que Jesus está em nossa vida. Quando nós vivemos em santidade, quando você vê alguém viver em santidade, essa pessoa, quando você olha para ela, vê o jeito dela, você fala: essa pessoa é diferente. Ela demonstra
né, Cristo na vida dela. Ela demonstra servir a Deus. E como que ela demonstra servir a Deus? Com uma vida íntegra, com uma vida de santidade. O crente demonstra que serve a Deus. O crente verdadeiro, ele demonstra santidade na sua vida, né? Ele se parece com Cristo, né? O crente tem que se parecer com Cristo. Amém? Aleluia. Então vamos continuar. Levíticos 21, verso 6. É aí mesmo. É aí mesmo. Levíticos 21 e o verso 6. Eu vou ler. 21, verso 6. Levítico 21, verso 6. Santos serão para o seu Deus, e não profanarão o seu nome, pois são eles os que apresentam as ofertas ao Senhor Jeová, como o pão do seu Deus. Por isso serão santos. Aqui está falando também dos sacerdotes, tá? Mas vamos trazer para o dia de hoje. Tem sacerdote no Velho Testamento, mas vamos dizer que nós estamos na igreja, nós temos cargos na igreja, nós temos nossos cargos, né? Os nossos afazeres na igreja. Santos serão para o seu Deus, não profanarão o seu nome, né, irmãos? Aqui os levitas, sacerdote, lá do Velho Testamento, está dizendo que eles não podem profanar o nome de Deus. O que é profanar o nome de Deus? Vou te explicar fácil e simples. É dar um mau testemunho. Um crente que dá um mau testemunho, ele está profanando o nome de Deus. Você pega e vê um crente xingar um palavrão, está profanando. Você pega e vê um crente traindo a esposa, está profanando. Você pega e vê um crente roubando, mentindo, fazendo coisa errada. Você pega e vê o crente bebendo, fumando. Você vê um crente fazendo algo errado, ele está profanando o nome do Deus que ele serve. É um mau testemunho. E por causa disso, tem muitas pessoas que não querem vir nas igrejas cristãs, por causa dos maus testemunhos dos próprios crentes. Olha os crentes aí agora, os testemunhos, mau testemunho. Eu vou lá naquela igreja, não, lá só tem ladrão, ou lá o pastor vai roubar meu dinheiro, lá não sei por quê, por causa de outras igrejas que faz isso. Lá só pede dinheiro, só pede oferta, e eles acham que todas as igrejas é igual, é um envelope todo culto. Misericórdia, né? Um envelope por culto, eu já vi isso. Aqui não tem isso não. Mas amém, não é só isso, o mau testemunho mesmo. Ah, o meu vizinho é crente, ele bate na esposa. Meu vizinho é crente, xinga palavrão. Meu vizinho é crente, ouve funk, ouve pagode. Mas não é crente, tem que ouvir hino. Tem que colocar louvor dentro de casa. Não, mas está ouvindo funk, está ouvindo música do mundo. Não converteu ainda. Não está convertido. Não está vivendo santidade. Amém? Então, para me pregar aqui, eu tenho que ser liberto dessas coisas. Porque o pastor está falando que não pode ouvir música do mundo, então eu não posso ouvir. O pastor está falando que não pode beber, então eu não posso beber. Tudo que eu falar aqui, eu tenho que ser exemplo, tá, irmãos? Agora, se tiver algum crente que você conhece, que faz essas coisas, tem muitos, mas eu vou falar da minha vida. Então, se eu falo para você não ouvir música do mundo, é porque eu não ouço. Se eu falo para você não beber, para você não fumar, para você não prostituir, adulterar, porque eu não faço. Aí eu falo. Amém? Olha só, não podemos profanar o nome de Deus, não é? Levíticos aí 21:6. Não devemos profanar. O nome de Deus é santo. Quem sabia que o nome de Deus é santo? Qual que é o nome de Deus? Para a gente entender, até a minha Bíblia fala que o nome de Deus é Jeová. Sim, é Jeová, correto. É a tradução, Jeová é a tradução do nome de Deus para português. Para o português é Jeová. O nome de Deus é Iavé. Iavé em português é Jeová. Jesus em português, em hebraico é Yeshua. Está escrito aqui Jesus.
Aqui é Jesus, ó. Yeshua é Jesus. E Yahvé é Deus. O nome de Deus é santo e o nome de Jesus é santo. Agora você vai ver em muitos lugares o nome de Deus. Aqui no Brasil, vamos falar do nosso país. O nome de Deus é usado em piadas. Quem já viu o nome de Deus em piadinha? Piada de vários tipos, na televisão, na rua, um amigo, alguém, no Facebook. Tem gente que conta piada e usa o nome de Deus para fazer piada. Irmãos, profanação ao nome de Deus, pecado. Tem preço? Tem. Se não se arrepender, amém? Então o nome de Deus é tão santo que os judeus, né, o hebreu, o israelita, eles tinham medo de falar o nome de Deus, né? Eu já ensinei a igreja, os judeus eles têm medo de falar Yahvé. Para eles não falar Yahvé, que eles têm medo de falar e blasfemar contra o nome de Deus, eles falam meu Senhor, Adonai, meu Senhor. Então eles não chamam Deus pelo nome Yahvé, porque esse nome é tão poderoso que não deve nem ficar falando muito. Estou ensinando vocês, ficar toda hora falando. Então, para não ficar falando o nome de Deus toda hora, eles falavam Adonai, Adonai, meu Senhor, meu Senhor. Olha só, os judeus fazem isso até hoje. Até hoje. E o Brasil conta piadinha e brinca. Carnaval, eles brincam, faz piada. E não pode, irmãos, o nome de Deus é santo. É o maior atributo de Deus, santo, perfeito, imutável. Não tem nada de errado com Deus, Ele é perfeito, santo, santo, santo. Nele não há imperfeição. Em Deus não há imperfeição nenhuma. Você não acha nada de imperfeito em Deus. Tudo em Deus é perfeito. A justiça de Deus é perfeita, é. A justiça é. Às vezes, né? Por causa da justiça, muitos vão ser condenados, porque é justo que o pecador seja condenado. Isso é justo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que se arrependerem, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que se arrependeram, que estão na proteção de Deus, né? Debaixo das asas do Altíssimo aí, que foi falado aqui, protegido por Deus. Não há condenação, mas quem está aí, ó, né, no mundão aí, fazendo o que quer, do jeito que quer, tem que se arrepender, porque Deus é santo. Irmãos, vamos lá. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Vamos ver o que Paulo fala da santidade. 1 Coríntios 6. Todos acharam? 18. Por isso vos digo, fugi de toda prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete não afeta externamente o seu corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual está em vós, e da parte de Deus é o que tendes, e que não pertenceis a vós mesmos. Verso 20. Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu Deus, eu tenho que falar, irmãos. O seu corpo, o meu corpo, pertence a Deus. Pastor, eu estou vendo um monte de gente aí bagunçando aí para a rua. O corpo não pertence a Deus, por isso que estão bagunçando. Agora nós foi comprado por bom preço. Que preço? Sangue de Jesus. Lá na cruz, um homem inocente, um homem santo morreu, derramou seu sangue para pagar
pelos nossos pecados. Por isso nós somos salvos, porque Jesus nos comprou. Irmão, nós não merecemos ir para o céu. Nós não merecemos. Todos pecaram, Romanos 3:23, né? Todos pecaram e destituídos. Não vão para o céu, estão destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor veio, né? Morreu na cruz, comprou, pagou um alto preço com seu sangue precioso. Ele pagou por nós. Então hoje o nosso corpo é o templo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Não pertence a você mais, pertence a Deus. Então o crente, o corpo dele é o templo do Espírito Santo, irmãos. Está escrito aí, não está em Coríntios? Verso 18. Por isso vos digo, fugir de toda a prostituição. Paulo está mandando fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete não afeta externamente o seu corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição é no corpo. É um pecado que, vou dar um exemplo, a mentira, o roubo, a bebida, quando alguém, né? Mas a prostituição é no corpo. 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. O Espírito Santo habita em nós, o qual está em vós e é da parte de Deus, que tendes e que não pertenceis a vós mesmos. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado, cuidar bem do corpo, porque é o templo do Espírito Santo, não pode sujar. Amém? É coisa séria, tá? Coisa muito séria. Santidade. Se o Espírito Santo habita em nós, né? É porque nós estamos vivendo uma vida de santidade. Se a pessoa está vivendo uma vida de pecado, ela não recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa vem para a igreja e começa a largar, deixar os pecados, o Espírito Santo, né, começa a habitar nela. Pastor, mas quando a gente batiza, acabou de batizar, desceu as águas, recebe o Espírito Santo? Recebe. Mas a pessoa vai para casa e não cuida do Espírito Santo, começa a se sujar e perde o Espírito Santo. Se a pessoa sair do batismo e já conseguiu abandonar tudo que era de ruim, o Espírito Santo já está nela. Ela não está com o dom de falar em línguas, ela está com o Espírito Santo, ela batizou, ela recebeu o Espírito Santo. Só que se ela for para casa e continuar pecando, fazendo as mesmas coisas de antes do batismo, o Espírito Santo, né, se afasta, fica do lado, já não está mais dentro dela, por causa do pecado. O pecado separa o homem da comunhão com Deus. Então, se a pessoa está se mantendo, batizou, está se mantendo, abandonou o pecado, logo ela vai receber os dons do Espírito. Falar em línguas é dom do Espírito, dons, né? Aí ela vai receber, porque ela tem o Espírito Santo. Agora, uma pessoa que se desviou, saiu da igreja, voltou para o mundo, voltou para o pecado, né? Ela já não tem mais o Espírito Santo no corpo dela, dentro dela. Ele está, né, do lado. O Espírito Santo está em todo lugar, está do lado, mas já não está dentro dela mais. O Espírito Santo habita dentro de nós, é da parte de Deus e habita dentro de nós. Habita onde? Né? Dentro do nosso corpo. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós somos formados por uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Então, o espírito habita no lado nosso espiritual, na parte espiritual que tem em nós. Ele está no corpo, mas espiritualmente. Você não pode apalpar, tocar. O Espírito não é tocável, que você toca nele. É espiritual, está dentro de nós. Está dentro do corpo, mas eu não posso tocar nele. É espiritual. Amém? É o Espírito Santo. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, não se toca. Irmãos, olha só. Do mesmo jeito, né, que a mentira é pecado, presta atenção. Do mesmo jeito que a mentira é pecado, a sensualidade também é pecado.
Amém? Do mesmo jeito. Mentira, pecado. Sensualidade é pecado. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tem mentira X, mentira Y, vários tipos. Mas do mesmo jeito que a mentira é pecado, a sensualidade também é. A pessoa sensual está pecando contra Deus no seu corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o crente, ele não pode mentir. Não, a mentira é do diabo, né? Quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Eu já ensinei aqui a igreja. A mentira é do diabo. Então a pessoa não pode mentir. Não, é pecado. Mas a pessoa também não pode ser sensual. Porque o crente, amém? Ele tem que se parecer com Cristo. Não foi o que eu disse? Santidade, sede santo, porque o vosso Deus é santo. O crente sensual, ele é uma mentira. É um crente mentiroso. É uma mentira de crente, não é um crente verdadeiro. Ele mente para si mesmo. Amém? Eu quero comparar a mentira com a sensualidade, é isso mesmo. O crente verdadeiro vive em santidade. O crente mentiroso que está mentindo para si mesmo, porque para Deus ele não mente, ele não engana Deus. Então está cheio de crente mentiroso, vivendo em sensualidade e não em santidade. A sensualidade, ela é o oposto, contrário de santidade. O crente verdadeiro vive em santidade. O crente que ainda não é convertido vive dentro da igreja em sensualidade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque está cheio de crente. Quando eu falo crente aqui, serve para as irmãs também, principalmente sensuais. Aqui você não vê tanto isso, mas é só você andar em algumas igrejas que parece, né? Parece um desfile de moda. Você não sabe quem que quer ser mais bonita que a outra, quem quer ser mais sensual, quem quer se aparecer mais. E tem gente que tem, né, irmãos, para mostrar, né? Tem pessoas que são bonitas, né? Tem corpo bonito, então quer mostrar, mas não deveria. Sensualidade é o oposto, é o contrário. Uma mulher convertida, ela vive em santidade. Amém? Pastor, mas não tem que ouvir isso? Tem. Tá? Vai um tempo aí para a gente aprender. Por isso que a gente ensina. O pastor ensina, vai um tempo você aprende. E quem vai trabalhar dentro de você é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te ajudar. Existe dentro da sua casa um negócio chamado espelho, que é grande, fica lá espelho. Vai no espelho lá, aí você vê se aquela roupa é de crente ou se aquela roupa é de forró, de bailão. Se aquela roupa é para ir na igreja ou se aquela roupa é para ir em festa. Vou terminar. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz, viva em paz com todos. É só com o crente, com o irmão da igreja? Você deve viver em paz com todos. Todo mundo você tem que viver em paz. Segue a paz com todos, com o católico, com o espírita, com qualquer outro de outra religião, com todos, irmãos, com outras igrejas, com outras denominações. Segue a paz, viva em paz com todos, e a santificação, mas sempre se santificando, sem a qual ninguém. O escritor de Hebreus disse: ninguém verá o Senhor se não viver em santidade. Só vai para o céu, só vai entrar na vida eterna quem vive em santidade. É isso que está escrito aqui. Amém? Segue a paz, viva em paz, mas vive em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Só os santos. Só os santos. Quem são os santos? Os filhos de Deus, os separados, os remanescentes, os escolhidos.
Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pastor, mas como que eu sei que eu sou escolhido ou não? Você tem que permanecer até o último segundo da sua vida, porque você é um escolhido. Se você não conseguir permanecer, talvez você não seja um escolhido. Eu não posso dizer para você se você ou eu sou escolhido, mas o escolhido, ele vai permanecer na presença de Deus até a morte. Aquele que ficar até a morte é o escolhido. Permaneceu, viveu em santidade até o último fôlego de vida. Enquanto ele estava vivo, ele viveu na presença de Deus. Ele se santificou. Esses são os escolhidos de Deus. Só que muitos são chamados para vir à igreja. Vem, mas muitos já foram embora. Já vieram, já foram. Mas os escolhidos vão permanecer até o fim. Fica de pé.